maneira como um filme de tinta se sobrepõe a outro é chamado de aceitação, ou trapping. Portanto, aceitação significa a eficiência com que um filme de tinta, seco ou úmido, admite na sua superfície um outro filme de tinta ainda úmido. Dito de outro modo, é a extensão com que um filme de tinta irá transferir sobre um outro filme de tinta previamente impresso. Quando o trapping é deficiente, disse que o filme de tinta impresso anteriormente está vidrado, está cristalizado e por isso rejeita outro filme de tinta na sua superfície. Quando isso acontece, a aparência da sobreposição é marmorizada, manchada, martelada, descontínua. Nas máquinas mono ou bicolores que imprimem trabalhos coloridos, as últimas cores impressas vão imprimir em cima de uma tinta praticamente seca. Então, dependendo da formulação dessa primeira tinta impressa, pode haver rejeição porque alguns materiais migram para a superfície do filme de tinta, até para conferir ao filme de tinta uma certa resistência à abrasão. Então, esses materiais acabam rejeitando o próximo filme de tinta impresso. Portanto, nessa situação, é importante que o tempo decorrido entre a impressão da primeira e da segunda tintas não seja tão longo assim. Não se deve esperar que a primeira tinta esteja totalmente seca para imprimir o próximo filme de tinta. Ou as tintas têm que ser propriamente formuladas para essa situação. Em impressoras coloridas, a tinta deve imprimir sobre um outro filme de tinta ainda úmido. Se a aceitação vai ser adequada ou não, e, portanto, se a cor desejada vai ou não ser produzida, vai depender das quantidades relativas das duas tintas envolvidas. E vai depender da quantidade de tinta transferida da blanqueta para a superfície do filme de tinta previamente impresso. Para garantir que haja uma boa transferência, é importante que a sequência de taque das tintas envolvidas seja decrescente. Então, a tinta já impressa deve ter taque maior do que a tinta que ainda vai imprimir, até para ajudar a trazer da blanqueta a próxima tinta. Se isso acontecer de maneira inversa, se o taque da tinta sobre a blanqueta for maior do que o taque da tinta já impressa, vai haver um arrancamento parcial e acúmulo na blanqueta. E o impresso vai ficar manchado. A gente diz que a impressão ficou marmorizada. Em suportes absorventes, a primeira tinta impressa vai encorpar, vai aumentar muito de viscosidade e o taque, consequentemente, vai ser maior. Então, dificilmente vai acontecer isso com a primeira tinta impressa. Entretanto, a partir da segunda cor impressa, pode acontecer isso que nós acabamos de dizer. Se o primeiro filme de tinta impresso for chapado e impermeabilizar parcialmente o papel, o segundo filme de tinta sobreposto vai demorar para imobilizar e, portanto, vai se manter na forma fluida por mais tempo. Então, a terceira tinta impressa pode encontrar um filme de tinta ainda úmido e, portanto, pouco resistente. Se o taque da terceira tinta for superior, ele vai acabar arrancando parcialmente a tinta já impressa na segunda unidade de impressão. Na fase de assentamento da tinta no papel, o taque aumenta consideravelmente, mas a partir da segunda cor é importante que haja uma sequência decrescente de taque.